E começando agora mais um Vida na Trilha. Estou muito feliz por mais uma terça-feira que estamos juntos aqui para compartilhar ideias, compartilhar alguns dos meus pensamentos e ajudar você a seguir com a vida na trilha. Todas as terças-feiras já é um dia de alegria para mim, já acordo mais animada, mais motivada, porque é um dia de leitura, é um dia de preparação, é um dia de estar com vocês. E hoje eu vou trazer um tema que é um compartilhamento de aprendizados que eu tive ao longo da minha vida profissional como coach, que atuo desde o ano de 2007. Muitos clientes que estão, inclusive, me assistindo hoje e pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho um exercício clássico que faz parte tanto do processo individual, como também dos meus treinamentos. Desde 2007, esses 12 anos, eu utilizo muitas e muitas vezes esse exercício e já tive a oportunidade de extrair aprendizados muito valiosos a partir dessas vivências. Sou muito grata a todos os meus clientes e alunos que puderam me dar de presente esses aprendizados. E eu quero dividir com vocês. O exercício é a escrita de uma carta. E como funciona? É um exercício de conexão com visão de longo prazo. Quando temos o objetivo de fazer o cliente se encontrar com seus valores, com seus propósitos de vida. Então, esse exercício ele é feito de várias fases. Eu primeiramente entrevisto o cliente como se ele já tivesse 80, 90 anos. Depois eu faço um exercício de ensaio mental, que é uma outra técnica, e esse exercício ele culmina com a escrita desta carta, que é uma carta da pessoa com 80 anos, escrevendo para si mesmo no ano em que se encontra. E depois a gente sempre se debruça em cima dessa carta e a gente extrai muitos aprendizados. Então, lendo essas cartas, eu comecei a perceber que somos realmente muito diferentes, as cartas são muito diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos muito parecidos em muitas coisas. Muitas aspirações, no final das contas, são muito semelhantes. Então hoje eu quero dividir com vocês. Mas antes eu vou ler uma que eu gostei muito, que foi uma carta, pena que eu não posso dizer de quem é, mas o importante é que nessa carta tem tantos ensinamentos que essa pessoa escreveu para si mesma, mas eu vou compartilhar com vocês porque eu acredito que pode nos ensinar muitas coisas. A carta é assim: olá, quanto tempo passou e agora eu tenho a oportunidade de lhe dizer coisas importantes e que considero fundamentais. Como a vida passa rápido, como o mundo muda rápido. Não vale a pena o estresse por pequenas coisas. Não vale a pena discutir por algo que não constrói. Não vale a pena se fechar, se esconder e se proteger. As máscaras utilizadas e que deram certo no início já não lhe servirão mais. O que fica é a amizade, a gratidão, o amor verdadeiro ao outro, se entregar de corpo e alma pelo que acredita e que tenha significado. Não deixe de confraternizar, não deixe de celebrar suas conquistas, de tomar umas de vez em quando com os amigos, de acompanhar os netos na escola. Viajar sempre é fundamental, pois une a família, os amigos e os momentos ficam eternizados. Como bom soldado que você é, nunca desista dos outros. Nunca deixe ninguém para trás. Acredite nas pessoas, pois todos possuem algo de bom. Ajude a transformar a vida de cada um ao seu redor. Ensine o que sabe, busque sempre aprender o que não sabe e sempre peça ajuda quando precisar. Nunca esqueça que a vida vale a pena pelas partes que construímos, pelo legado que deixamos e pela luta por uma causa nobre. Deus é fundamental e nunca esqueça dele. Não deixe de lutar, acredite. Perdoe, releve, seja leve. Tudo pode ser transformado. Eu achei de uma riqueza, de uma beleza essa carta. E essa é uma dentre as 1000 que já li. Não 1000 exatamente o jeito de falar, mas foram muitas e muitas cartas que já tive a oportunidade de ler e de aprender com esse tipo de contexto aqui tão nobre e tão precioso. Então, lendo e relendo muitas delas, eu comecei a tabular, não tabular, mas comecei a segmentar, a agrupar informações semelhantes e organizei essas informações para hoje aqui distribuir, lidar de presente, né, esses aprendizados que tive e de todos esses aprendizados você de repente extrair um que mais tenha sentido para você. Bem,
Uma das coisas que eu percebi é que na entrevista que eu faço antes da carta, eu sempre pergunto qual foi a principal obra do cliente, qual foi a principal obra da sua vida. E eu percebo que 100% das pessoas que eu já entrevistei, ou já disse família, ou já disse amigos, ou já disse pessoas. De alguma forma, as pessoas estão presentes na principal obra da vida de todas as pessoas. Eu realmente não me lembro alguém que respondeu assim, de bate-pronto, uma obra física realmente, ou alguma posse, ou uma empresa, ou algum valor na conta. A principal obra, quando vem assim de impulso na resposta das pessoas, é de fato família a resposta número 1. Então a construção da família, a construção de relacionamentos, né, ou a reconstrução de uma família, ou a preservação dos meus relacionamentos, são respostas dessa natureza, mas que envolve gente. Né? A coisa mais importante que a gente tem nessa vida é construir relacionamentos, é ter gente perto da gente. No final das contas, é isso o que vai contar. Um segundo ponto que eu percebi muito presente nas entrevistas é quando a gente conversa sobre mérito de sucesso. Qual foi o mérito do seu sucesso para você ter chegado onde você chegou? Eu sempre faço essa pergunta, que é a entrevista que pré-aquece o cliente para a escrita da carta. E eu percebo que as respostas são as mais variadas. Tem pessoas que falam fé, tem pessoas que falam oportunidades que recebi, apoio dos pais, apoio da esposa, recursos, estudos, aprendizados. São várias as respostas. Mas eu percebi que a que mais se repete também são duas. Um é um grupo de palavras do tipo esforço, determinação, perseverança, disciplina, que está presente assim, em 90% das respostas. As pessoas falam isso, que não consegue desassociar sucesso dessas palavras, que é preciso esforço, é preciso garra, é preciso raça, é preciso dedicação, que o sucesso não chega de graça. E outras palavras, grupo de palavras que também estão presentes no mérito do sucesso, mais uma vez, gente perto da gente, pessoas. Então, as pessoas dizem, pessoas que me apoiaram, minha equipe de trabalho, pessoas que estiveram sempre comigo, meus sócios, enfim, é raro eu escutar de alguém um sucesso assim com carreira solo, onde as pessoas acham que foram bem-sucedidas sozinhas, por elas próprias, sem apoio de ninguém. Então, a gente precisa uma rede de relacionamentos de apoio e a gente precisa de esforço. Isso é quase que uma certeza, né? Assim, é quase 100% das respostas. O terceiro ponto que eu aprendi é sobre o essencial. Quando eu pergunto o que é essencial para você, eu nunca ouvi alguém responder de bate-pronto dinheiro. Nunca ouvi. Eu não sei se é o perfil dos clientes que vem até mim, que isso também pode ser um aspecto a ser considerado, mas eu nunca ouvi ninguém me responder isso. Né? Então, geralmente as respostas são do tipo amor, família de novo, vida, fé, fidelidade, verdade, honestidade, coerência, caráter. São essas palavras que geralmente giram em torno da palavra essencial. Então, uma das coisas que eu aprendi é que o dinheiro ele é muito importante na vida. Como Mário Sérgio Cortella, ele considera até fundamental, ele cita numa das suas palestras, porque ele considera que fundamental é aquilo que é extremamente importante para o essencial. Então, ele acha o dinheiro extremamente importante, mas nunca está na categoria do essencial. E isso eu realmente comprovo aqui pelas entrevistas que eu faço. Quando as pessoas se colocam num ponto no futuro, se imaginando com 80, 90 anos, aí é que isso perde o valor mesmo. Né? Então, as pessoas vão perdendo essa capacidade de atribuir muito valor às coisas e vão aumentando a capacidade de atribuir o valor ao que verdadeiramente é o essencial. Enfim, e uma coisa que é muito importante, né, a gente também se lembrar é que essa frase foi de uma pessoa que me disse, um dos clientes eu anotei, na verdade eu não posso nem me apropriar, que ele diz, se você tem amigos pelo que você tem, você nada tem, você não os tem, né? Então, repetindo a frase, se você tem amigos pelo que tem, você não os tem. Então, a gente não tem amigos, é uma ilusão de amizade se essas pessoas estão perto de você pelo que você tem, né? E o ter, portanto, o ter não é o essencial, né? A gente precisa construir relacionamentos sem a dependência do que temos, dos recursos que possuímos.
O quarto ponto, referências de sucesso. Geralmente, eu converso com os clientes sobre isso também. Quais são as suas referências de sucesso? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que te acionam bons sentimentos, boas aspirações, bons ensinamentos? E geralmente as respostas que vêm são ou de um pai, ou de um avô, um tio, ou um amigo, ou um outro empresário que admira. Às vezes uma pessoa até que já é falecida, às vezes um empresário distante, ou uma celebridade, enfim. Geralmente as pessoas citam, mas eu nunca ouvi alguém citar alguém como referência que seja desonesto. Né? Então, assim, a desonestidade, ela muitas vezes proporciona às pessoas um crescimento a passos muito largos, né? A galopadas. Então, ascensões muito rápidas. Porém, são valores que não se eternizam. Então, quando a gente se coloca lá no fim da vida, que é quando a gente verdadeiramente reflete sobre aquilo que para a gente é importante, quando a gente reflete sobre pessoas que verdadeiramente tiveram significado para nós, raramente, eu posso dizer até nunca, eu ouvi alguém citar alguém que é desonesto como referência dessa pessoa. E se essa pessoa citou alguém desonesto, é porque a desonestidade ainda era desconhecida para essa pessoa. Mas nunca ouvi alguém conscientemente citar alguém desonesto, alguém que venceu na vida à custa dos outros, ou rompendo relacionamentos. Então, que valor isso tem? Né? Ganhar sem ser de forma digna, isso nunca foi vitória, ao meu ver, né? Na minha forma de ver. Então, ganhar sem respeitar as regras, né? Ganhar deixando relacionamentos para trás, ganhar passando por cima dos outros, né? Esses exemplos nunca são citados aqui nas conversas que temos aqui nessa sala. Essas pessoas nunca foram referência. Elas servem para ensinar algumas formas de ser esperto na vida, alguns aprendizados também que são importantes, de estratégias, mas não são pessoas que foram referências como um todo, né? Raramente, eu nunca ouvi, na verdade, alguém citar. E tão quanto o que a pessoa que é desonesta, eu também nunca ouvi alguém citar como referência inspiradora alguém extremamente arrogante ou prepotente, que se acha mais do que os outros, né? Essa pessoa, mais uma vez, pode trazer ganhos e benefícios em um determinado momento para algumas pessoas, mas lá no fim da vida, essa pessoa, eu imagino que ela raramente ou nunca será citada como alguém que foi um exemplo, né, de ser humano, de líder inspirador, porque a arrogância e a prepotência, ela impede, né, impede esse vínculo afetivo, impede essa referência afetiva que a gente guarda, né, na nossa lembrança, nos nossos corações. Então, é outro ingrediente que, quando está presente, impede de ser citado nas referências de sucesso. Então, tudo isso serve de reflexão, porque enquanto hoje nós estamos aqui pensando quem são as nossas referências de inspiração e de sucesso, um dia os nossos nomes possivelmente estarão sendo citados na boca dos mais jovens. Então, toda essa reflexão é muito válida para a gente pensar isso. Será que um dia eu serei citado, né, assim, por alguém? Não pelo lado vaidoso, mas pelo lado da gente ter algum indicador de que a nossa vida fez sentido para alguém. Né? Então, vale como ponto de reflexão. E se as pessoas que eu liderei um dia forem entrevistadas, o que elas dirão do líder que eu fui? Né? Isso é uma pergunta também que vale a pena, perguntas de projeção. Se os seus filhos forem entrevistados, o que é que eles dirão de você? Imaginando você com os 80 anos, o que é que seus filhos dirão, sua esposa, o seu marido? Então, todas essas perguntas eu faço como forma da gente refletir o caminho que nós estamos construindo do nosso ser, e não só da dimensão do ter. Porque essa é uma outra verdade, né? Por quanto mais a gente envelhece e amadurece, pelo menos eu aprendo aqui com os meus clientes, que a dimensão do ter vai ganhando, vai perdendo espaço. Já a dimensão do ser vai ganhando espaço, né? Eu sei que tem algumas pessoas que isso não acontece, mas na maioria dos seres humanos isso acontece. Então, por isso que vale a pena a gente refletir desde agora, para a gente fazer essa calibração, né? Será que a gente está seguindo com a nossa vida na trilha, em direção desse ser de 80 anos que eu gostaria de ser, que eu gostaria de construir lá na frente? Então, avançando. Um quinto ponto.
Quando eu pergunto sobre exortações, né, é o ponto que eu pergunto justamente para ter conteúdo na carta sobre exortação. O que é que o meu ser, Marília, de 80 anos, me exortaria para a Marília de hoje, em 2020? Né? Que conselhos o meu ser de 80 anos me daria lá do futuro? Então, Marília, sempre mantenha a cabeça aberta para o aprendizado. Quando você estiver com 80, aprenda com os mais jovens. Nunca faça pressão por afeto, por amor, só exija respeito. Essas são algumas frases, por exemplo, que estão na minha carta, né? E eu, lendo as cartas do cliente, eu extraí algumas frases que eu achei muito interessantes, que eu peguei para mim também. E uma das frases que eu vejo que se repete, escrita de diversas formas, é: não leve a vida tão a sério, não se preocupe tanto, não se culpe tanto, né? Não se critique tanto, não se pressione tanto, não se cobre tanto. Então eu percebo que essa dinâmica não é só na minha vida, né? É um conselho que é para muitas pessoas que sofrem disso. A vida acaba ficando um pouco mais pesada do que ela de fato é, pelas camadas de pressão que a gente mesmo coloca, né? Pelas camadas de sofrimento que a gente coloca sobre os problemas reais. Então, ou então quando a gente superdimensiona, né, os problemas. Então, assim, eu vejo muito presente nas cartas, como na carta desse meu cliente, né? Não leve tão a sério, não se estresse por besteiras. O que é que vai valer isso quando você tiver 90 anos? O que é que vai valer isso quando for a vida eterna? O que é que vai valer isso? Para que o estresse dessa batida desse carro? Para que o estresse dessa sandália perdida? Desse dinheiro que foi perdido? Dessa decepção que você teve? Com o vendedor, com uma pessoa na recepção? Então, para que a gente dá uma dimensão tão grande às coisas que vão passar tão facilmente, né? Que não vão ter sentido nenhum e que não vão estar nem nas nossas memórias, nas nossas lembranças daqui a uns anos. Então, eu achei muito interessante. Em outras frases também de uma cliente minha, ela diz: é preciso brincar, é preciso se divertir, é preciso se permitir. E ela dizendo como essa carta teve um efeito para ela na forma dela de ser mãe, né? Assim, não se permitir sentar, não se permitir brincar, não se permitir pagar um mico, dançar, fazer bobagem, né? Rir de besteira. Então, isso aqui eu peguei para mim também. Eu acho que muitas vezes a gente tem que lembrar de acionar o botão do humor, né? Tem gente que já tem isso tão naturalmente, eu acho isso um dom, uma virtude, uma graça. Mas tem outras pessoas que vivem mais dessa redoma da pressão, da responsabilidade, ou que têm um nível de disciplina muito alto, que precisa ter cuidado também para a vida não ficar tão séria, tão pesada, tão cinza, né, tão numérica. E essa frase do meu cliente também eu queria ressaltar, como é linda, né? Perdoe, releve e seja leve, né? Tantas coisas que a gente pode relevar que não tem importância. Então, esse aqui eu queria abrir um parênteses e eu me lembro de uma situação que eu tive. Eu estava no meu sítio, lá na Serra de Guaramiranga, e eu estava chateada com meu filho, porque ele estava todo sujo, já estava perto da hora do almoço, e minha mãe estava chamando para o almoço, e ele no pula-pula com meu sobrinho, os dois sujos e tal. E eu passei por ele, dei um carão e subi no monte para fazer minha oração, minhas reflexões, que é o meu cantinho lá que eu gosto de ficar. E lá de cima, eu continuei olhando ali a cena, ele não me obedeceu, continuou lá brincando lá na lama e tal, minha mãe chamando para o almoço. E eu, já sem voz, porque estava longe, ele não ia me ouvir gritando lá de cima, eu resolvi só contemplar a cena. E naquele momento eu tive o entendimento, né, assim, de quanto aquela cena ficou bonita, eu olhando à distância. Em vez de estar apreciando ali o essencial, que é ali no meio da natureza, brincando com meus sobrinhos, os dois brincando na lama, pula-pula, uma brincadeira super saudável, os dois na gargalhada, eu estava estressada com o horário do almoço, que ele tinha tomado banho. Então, assim, às vezes a rotina, a pequenez, a coisa do dia a dia, as miudezas, né, fazem com que a gente tire a leveza da vida, a beleza da vida, e precisa a gente olhar à distância, né, olhar com esse olhar mais de eterno, de visão de longo prazo, com olhar mais do alto, para a gente ver a beleza do dia a dia, a beleza das coisas que estão presentes ali no que aparentemente é pequeno. Um sexto ponto, sobre legado. Quando eu converso com os clientes sobre legado, e aí eu pergunto, o que é o legado que você quer deixar? Mais uma vez eu me surpreendo, porque raramente esse legado tem a ver com coisas materiais, com patrimônio, com acordo societário.
Isso não está presente, né, no discurso das pessoas. Pode ser um grande empresário, pode ser grandes executivos, pode ser médicos, tantos perfis de profissionais que eu atendo aqui, raramente é algo relacionado a patrimônio, né, no legado. O legado mesmo, as pessoas falam, é o exemplo que querem deixar, né? Exemplo de alguma coisa. Ah, eu quero ser exemplo de pessoa que foi guerreira, de pessoa honesta, de pessoa lutadora, de um pai presente. O legado é a fé, o valor à família. Então, geralmente, o legado são esses valores mais nobres que estão nos nossos corações, né? Então, mesmo as pessoas que aparentemente dão mais valor às posses, à riqueza, mas no momento desse de entrevista que se imagina lá na frente, no fundo quer deixar esse tipo de legado, né? Um exemplo que é comunicado pelas atitudes, não pelo discurso, né? Então já tive essas respostas também dessa forma. Então é um ponto a gente a pensar, o quanto a gente se assemelha também nessa riqueza de legado quando a gente se imagina lá na frente. Aí eu adoro esse ponto 7, né? Eu pergunto muito assim, perguntas do tipo, o que é que foi perdendo sentido para você? Né? A pessoa como se tivesse 80 anos e eu pergunto o que é que foi perdendo sentido, o que é que era grande no passado e hoje tem menos valor, tem menos eficácia, tem menos relevância. E uma das coisas que mais aparece são justamente palavras do tipo máscaras, personagens, fazer de conta, fingimento, aparência. Essas respostas aparecem muito, né? Até porque em algumas sessões prévias também eu tenho sessões muito sobre máscaras, eu acho que fica muito presente isso na vida dos clientes e acaba aparecendo nas cartas muito, né? Tanto que na carta desse meu cliente ele fala: as máscaras utilizadas e que deram certo no início já não lhe servirão mais, né? Isso lá na frente. E eu acho lindíssima essa reflexão aqui, porque eu realmente vejo que o ser humano, quanto mais envelhece, mais vai perdendo essa capacidade de fingir. Eu escutei essa frase de uma enfermeira do hospital Einstein, e ele falando, ela falando que essa enfermeira trabalha com pessoas que estão já em estado bem grave, né? E ela dizendo que aprendeu entrevistando essas pessoas e isso que quanto mais a gente envelhece, amadurece, quanto mais a gente vai chegando no fim da vida, mais a gente vai perdendo a capacidade de fingir. Eu acho isso de uma riqueza, né? Assim, de uma profundidade. E eu, na minha percepção, eu acho que todos nós utilizamos de máscaras, todos nós utilizamos de estratégias, né? Assim, para proteger as nossas inseguranças, os nossos medos, a gente camufla sucesso, camufla fracasso, camufla pontos fracos, pontos fortes. Nem tudo que a gente camufla é o negativo. Tem muita gente que camufla o que é bom também, né? Camufla o que tem, camufla dons. Todos nós, de alguma forma, a gente quer esconder alguma coisa, né? Assim, para se proteger, para se superar, ou para um trauma do passado, não vou entrar nesse mérito. Mas a verdade é que, com o tempo, quando a gente se imagina com 80 anos, a gente percebe que máscaras têm validade e perde o efeito e que ninguém mais vai acreditar nessas nossas máscaras, não cola. À medida que o tempo vai passando, né, as pessoas vão nos percebendo e essas máscaras não vai surtindo mais efeito nenhum e também não vai tendo mais sentido nenhum. E o que antes nos ajudava faz nos atrapalhar com o tempo. Vai pesando, né, vai criando uma crosta, vai tornando a nossa vida mais pesada. Então, o processo é da gente ir se desfazendo do que não somos nós, né? É tirar o que não é Marília para ficar só o que é Marília de fato, de verdade. Então eu vejo que muitas vezes na nossa vida a gente vai sofrendo o efeito como se fosse assim, uma casa com a pintura original, um patrimônio histórico que vai recebendo camadas de pintura, camadas, 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 até que chega um dia e alguém resolve fazer uma restauração desse patrimônio. E o processo de restauração é justamente de tirando as camadas e raspando, 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 até voltar ao que é o original. Né? Então, é um processo que vai se rejuvenescendo, se restaurando com pinturas e depois vai ganhando valor, tirando as camadas de pintura para ficar a camada original. Então, acho que esse processo é muito como nós seres humanos, né? Às vezes a gente vai colocando máscaras e status e marcas e personagens e isso e aquilo outro, títulos, currículos, né? E aí depois a gente vai percebendo que é hora da gente ir tirando tudo isso, se dando o direito de voltar à nossa origem, porque quando a gente ganha mais valor,
é quando a gente restaura, tira o que não é original e fica com o original. Então, a idade também nos dá esse privilégio, né, da gente ir se descamando e voltando à nossa essência. Eu acho um processo lindíssimo e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no processo de coaching, é tirar o que não é a pessoa para ir descobrindo o que de fato é a pessoa, né? Ficar só com o original dela, o mais essencial. E a maioria das pessoas, eu vejo que elas, não é que elas faltam, não é que falta recursos para ela, não é que não, o processo não é muito assim de somar coisas que elas precisam. Mais do que isso, é tirar o que elas não mais precisam, é eliminar o que está interferindo, porque cada ser humano já tem tanto potencial. Mas as interferências também são muitas, né? E a gente precisa eliminar essas interferências. Então, eu percebo que um outro ponto, ponto 8, é em relação aos problemas. Quando eu converso com as pessoas sobre como você enxerga hoje os problemas, imaginando a pessoa com 80 anos, eu percebo que as pessoas descrevem os problemas de uma forma mais realista, sem dramas, sem superdimensões, né? Conseguindo colocar os problemas nas suas caixinhas de tamanho real. Então, é outra coisa que eu percebo claramente nas cartas. Os problemas passam a ter tamanho real, à medida que a gente se imagina lá na frente. Então, mais uma vez, é a gente não perder, né, a calma, não perder a serenidade, não perder o equilíbrio por coisas que é desse tamanho, mas que a gente superdimensiona nesse ciclo da vida, nessa fase da nossa vida. Mas na hora que a gente imagina esse problema com a dimensão de futuro, a gente percebe que esse problema virou pequeno. Às vezes uma pessoa traz um conflito no ambiente de trabalho, porque o chefe falou isso, por causa disso, por causa que a campanha foi assim, porque eu não fui promovido, isso, aquilo, outro, e é um problema do tamanho do mundo, mas quando a gente coloca esse problema sob a luz de 80 anos, sob a luz de visão em futuro, de 90 anos lá na frente, a gente vai perceber que essa parte da história ficou bem pequena diante da biografia toda da nossa vida. Então, essa é mais um ganho que esse exercício nos traz. Como ser lembrado? Eu faço essa pergunta, né? Nono ponto. Como você quer ser lembrado? E mais uma vez eu percebo que na resposta das pessoas, raramente vem assim, quero ser lembrado pelo tanto que faturei, pelo dinheiro que eu tinha, pelo valor da minha conta, pelas minhas posses, meus patrimônios, meus imóveis, né? Ou pela planilha que eu fazia perfeita, pela minha inteligência com cálculos, pela meta que eu batia, por ser o melhor vendedor do ano, por ser o destaque do mês. Ninguém fala dessas coisas nesse momento, né? Na hora que a gente pergunta como você de fato quer ser lembrado na vida, as pessoas acabam voltando para o essencial. Quer ser lembrado como um bom pai, um pai presente, um esposo fiel, uma esposa fiel, como uma boa amiga, alguém que amou, alguém que serviu, alguém que fez diferença na vida das pessoas. Acabam voltando para isso que é a necessidade humana, de amar e de contribuir, de servir. Então, nós somos muito semelhantes nesse ponto, né? A gente, dentro de nós, tem essa centelha divina, esse algo muito bom, esse extrato muito precioso, que é o desejo de ser amado e de ser útil para as pessoas, de amar, de servir, de contribuir, de impactar. De alguma forma, as respostas vêm dessa natureza. Então, para que tanta energia em coisas que lá no fim da vida já não vão ter mais valor para a gente? Coisas que o dinheiro não compra. As coisas que eu percebo que as pessoas mais querem contar que construíram lá no fim da vida, não são coisas construídas pelo dinheiro. Coisas que o dinheiro ajuda, mas que não compram o que de fato querem, que é essa união da família, ser lembrado como uma pessoa honesta, uma pessoa batalhadora, como uma pessoa ética, uma pessoa correta, de caráter, um amigo fiel, né? Então, são coisas que independem do dinheiro. E 10, o que é comum a todos, né? Esse ponto eu acho bem interessante também, que eu percebo que no fim das contas, o que é igual para todos nós é um desejo de crescimento, um desejo de evolução. Ninguém coloca na carta imaginando que com o passar do tempo ficou foi pior. No fim da vida, olha, fulano de tal, quero te contar que a tua vida foi piorando cada vez mais, você foi ficando com a cabeça cada vez mais fechada, você foi ficando cada vez mais egoísta, mais ganancioso. As cartas, nunca eu vi uma carta decrescente. Todas as cartas que eu leio, as pessoas relatam histórias de crescimento, de evolução.
seja o que elas chamam de evolução. Mas as cartas têm histórias de transformação, de mudança, de aprendizado, de um melhor humano que se tornou, de relacionamentos que foram reconstruídos, que foram resgatados, que foram fortalecidos, de conquistas financeiras, materiais, de estabilidade financeira, de cuidado com a saúde, de crescimento espiritual. Então, assim, as cartas falam sobre crescimento, crescimento de ajudar o outro, né, de virtudes humanas, tantas coisas, mas tudo em torno de evolução. As pessoas, nós queremos evoluir. E eu acredito que é muito pesado e muito cruel da nossa parte julgar uns aos outros por uma fase da vida. Né? Ontem eu escutando o Padre Eugênio na rádio e ele falando, todos nós somos um processo. A gente não pode avaliar as pessoas e rotular e julgar as pessoas por uma etapa da vida, por um retalho da vida, por um recorte da vida. Às vezes um recorte pode ser até 10 anos, mas ainda assim não é suficiente para definir a pessoa. Nem 20, nem 30. Né? Às vezes um recorte de um ano, a pessoa vive emoções tão intensas e marcos tão fundamentais que ela transforma todo o outro ciclo. Né? Então, somos um processo e é importante a gente entender e acreditar que dentro de cada ser humano existe o desejo de ser melhor. De algum jeito a gente quer ser melhor. Em algum momento a gente faz uma mudança. Né? Então, eu acho que acreditar nisso, pelo menos é o que me move no meu trabalho. E eu acredito ser uma crença muito útil para todos nós. Acreditar que, no fundo, nós queremos ser melhores, né? Nessa evolução. Bem, como sempre eu faço, vou compartilhar com vocês aqui a tela para sedimentar esses pontos todos que eu falei aqui com vocês, tá? Então, primeiro ponto, ó, principal obra, família, que mais se repete nos discursos. Tem várias outras coisas, mas eu estou colocando aqui o que mais se repete. Então, cuide dela. Desculpa, tá escrito aí com 2 i's. Essencial, nunca dinheiro. Nunca ouvi alguém responder de bate pronto. O que é essencial para você? Dinheiro. Nunca. Né? Então, outras coisas são essenciais na vida, então vamos ter cuidado para ele não estar ocupando esse lugar de essencial, essa posição central. Quando colocamos o dinheiro na posição central das nossas vidas, muitos danos podem nos acontecer, essa é a minha forma de ver. Mérito do sucesso. As pessoas citam o esforço e as pessoas que apoiaram ao longo da vida, sócios, equipe, família, enfim, amigos. Sempre o sucesso é compartilhado e requer esforço. Referência de sucesso, nunca o desonesto, como também o nunca o ganancioso. Exortação, não levar a vida tão a sério, cuidado com as preocupações, cada dia basta o seu cuidado. E ainda em exortação também há muito presente o convite ao perdão, né? A lembrança de que é hora de perdoar, para não deixar isso para depois. E as pessoas se emocionam muito nesse exercício, quando recebem esse conselho de si próprios, imaginando o seu ser lá no futuro, lhe aconselhando, tenha pressa para perdoar, para se reconciliar. Legado, muito mais de exemplo do que de patrimônio, né, que eu percebo no discurso das pessoas. O que perde sentido, as máscaras, os personagens, as camuflagens. Quanto mais passa o tempo, quanto mais a gente envelhece, as nossas máscaras não colam. Todo mundo percebe os personagens que nós criamos. Problemas mudam de tamanho. O que antes era tão grande, o que era uma preocupação do tamanho do mundo, não será do mesmo tamanho à medida que a gente envelhece. E como ser lembrado? Não pelo tanto que possuiu, mas pelo tanto que amou. Percebo que a maior parte das pessoas focam muito mais nisso, querem ser lembradas com a forma que se relacionaram, a forma que lidaram com os problemas, a forma que construíram as suas relações importantes, a forma que serviram, que se doaram. E raramente eu vejo alguém citar que quer ser lembrado por tudo que possuiu, por tudo que adquiriu, por tudo que comprou, né? E o que é comum a todos, o desejo de evoluir. Todos nós, no final das contas, queremos crescer e vamos criando os nossos caminhos, as nossas estratégias para sermos melhores. O importante é que lá na frente, aos 80, eu espero que todos nós estejamos melhores do que estamos hoje. Na verdade, amanhã a gente já pode ser melhor do que hoje. Mais tarde a gente já pode ser melhor do que hoje. Então, se a gente tiver essa filosofia de aprendizado constante, com certeza seremos melhores amanhã. Agora, na minha forma de ver, isso só é possível com a virtude que é a base de tudo,
que é a humildade. Para mim, sem ela, o fracasso já está com dias para chegar. É questão de tempo, né? E o sucesso está também com horas contadas, né? Então, sem a humildade, a gente não continua na vida crescendo, aprendendo e nos tornando melhores. Na minha forma de ver, não tem como a gente se tornar melhor com 80 anos crescendo em vaidade. Quanto mais a vaidade cresce, menor a gente fica. É assim que eu vejo, né? Então, compartilhe com vocês esses aprendizados e já agradecendo a todos os meus clientes que me ensinam a cada dia. Se você gostou desses aprendizados, compartilha, chama os teus amigos, envia para os teus amigos. Eu te agradeço pela sua generosidade, porque ajuda também na divulgação do Vida na Trilha, na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada. E para concluir, eu queria terminar lendo para vocês um capítulo do meu livro que eu escrevi, que tem a ver com tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá? O capítulo do livro está aqui no Viver Melhor, na página 178. Eu vou sair daqui dessa tela para poder ler mais pertinho de vocês. Já ouvi muitos sonhos, conheci propósitos de vida bem profundos, de muitos corações e já presenciei muitas emoções, ouvindo dos meus clientes a história que querem contar quando chegarem lá na frente. Queria ter tido o privilégio no passado de ter feito essa mesma pergunta para algumas pessoas que admiro e que já chegaram no topo da montanha. Será que um dia sonharam ser o que hoje são? Será que hoje podem contar a história que um dia desejaram construir? Conheço um homem de 70 anos que muito admiro. Nunca lhe perguntei se o homem que ele se tornou é o homem que um dia ele sonhou ser. Nem sei se o lugar em que está é onde ele desejou chegar. Mas de uma coisa eu sei. A vida que hoje ele possui tem muito do que desejo conquistar. Um homem que sempre teve dois grandes valores: crer em Deus acima de tudo e viver pela família. Um homem que nunca parou e sempre se reinventou. Ensinou que entre irmãos a palavra de ordem é união. Na educação dos filhos, ensinou que tão importante quanto ajudar é também deixar ralar. Que quando o assunto é saúde e educação, pelos filhos devemos fazer das tripas coração. Que só vale ganhar se for de forma digna. Ó, da onde vem? Que dinheiro é bom desde que não divida a família. Por causa dele sou quem sou. Por causa da sua forma de me olhar, em mim passei a acreditar. Por causa do seu jeito de ser, aprendi que não sou maior nem menor do que ninguém. Pela sua forma de puxar conversa com os mais simples, aprendi que são eles que mais nos ensinam. Por causa da sua fé, aprendi que Deus é o que existe de melhor em mim. Por causa dos seus valores, aprendi que família é o nosso bem maior. Sua vida me ensinou que não adianta vencer aqui, na Terra, se colocarmos em risco a vida eterna. Pelas prioridades que elegeu, aprendi que não é o ter nem o poder que definem o valor de um homem. Entendi que minha carreira é fundamental, mas que ela é só uma parte de mim. Ele provou que nunca é tarde para aprender e que sucesso não é possível sem esforço. Sua vida me mostrou que caráter não é opção, é questão obrigatória e que homem de palavra não precisa nem assinar contrato. Por causa da sua luta, aprendi o valor da determinação. Entendi que para alcançar o que desejo, faz parte engolir alguns sapos e levar alguns nãos. Soube planejar a vida, soube juntar, partilhar e usufruir do que juntou. Trabalhou e viajou. O destino nunca lhe importou. O que sempre valeu foi estar perto dos seus. Por causa dos seus fracassos, aprendi a aceitar os meus. Por causa das suas limitações, passei a admirar ainda mais suas forças. Por causa do seu jeito caprichado de fazer tudo o que faz, aprendi que nada podemos fazer de qualquer jeito. Se é para fazer, que façamos bem feito. Era frase dele. É frase dele. Por causa da música que nele existe, acessei a poesia que há em mim. Por causa do seu afeto, aprendi que dentro de um abraço toda dor é possível suportar e que carinho é algo que nunca devemos economizar. A história desse homem me traz tanta inspiração. Convida-me a nunca esquecer o essencial. Desperta em mim o desejo de viver, a força para lutar, a perseverança para vencer e a vontade de amar. E quando cansada, ele me faz lembrar que haverá sempre um Deus misericordioso para me abençoar.
Pai, esse é você. Aos meus 70, espero poder ouvir dos meus filhos o que hoje posso falar de você. Eu escrevi isso para o meu pai e eu ofereço a todos vocês que estiveram comigo essa noite para que a gente possa pensar e refletir. Quando a gente estiver lá na frente, com os nossos 80, 90 anos, o que os nossos filhos, o que os nossos amigos, o que as pessoas que trabalharam conosco, os nossos clientes, o que todas essas pessoas poderão falar de nós e para nós. O que a nossa vida está comunicando? O que a nossa vida está ensinando? Sem pretensão, mas o que a nossa vida está apontando? Deixo aí essas perguntas de reflexão, são algumas delas que estarão presentes na nossa oficina no dia 8/2, e desejo a vocês uma semana maravilhosa. Até terça-feira.